Olá, meu nome é Lorivo Limberger, eu sou discente do doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental, ofertado pela Unioeste e pela Universidade Federal do Paraná. Este vídeo refere-se ao trabalho requerido pela disciplina de Química Ambiental, tendo como docente o professor Dr. Ralph Reis. O artigo a ser apresentado, ele tem como título Biorremediação microalgal de compostos nitrogenados em lixiviados de aterros sanitários. A importância do equilíbrio de micronutrientes no tratamento de lixiviados de composição variável. Esse artigo foi publicado em junho de 2018 pelos autores Andrea Pakuliakova, Ted McGovern, Steve Tonry e Nicholas Tolset. Inicialmente, antes de demonstrar o artigo como forma introdutória e de forma ilustrativa, eu apresentarei algumas fotos de aterros sanitários em funcionamento em nossa região, na região oeste do Paraná. Demonstrarei como é a forma de disposição dos resíduos nas células, algumas fotos dos drenos de gases e drenos de lixiviados, e também a forma inicial de uma célula de aterramento de resíduos sólidos urbanos, buscando de forma didática apresentar como se formam os lixiviados em aterros. O aterro sanitário ele é uma técnica que aplica princípios de engenharia para confinar os resíduos numa menor área possível, reduzindo desta forma o seu volume. As fotos dispostas nesses slides são do aterro sanitário do município aqui de Toledo, demonstrando a disposição dos resíduos sólidos urbanos dentro das células e também a disposição de um dreno de gás. Essas imagens apresentam um dreno de lixiviado e a respectiva lagoa de armazenamento. O lixiviado de aterro sanitário, quando não tratado adequadamente e descartado de forma incorreta no meio ambiente, ele pode causar contaminação dos corpos hídricos, do solo e trazer também prejuízos para a saúde humana. Por esta razão, são diversas as tecnologias de tratamento estudadas a fim de buscar alternativas para o tratamento desse subproduto, bem como também para atender os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 430 de 2011 para o lançamento de efluentes em corpos hídricos. Basicamente, as tecnologias de tratamento, elas incluem processos biológicos, físicos ou químicos, compostos aí de diversas técnicas de aplicação. Porém, o tratamento biológico ele tem sido mais utilizado no Brasil devido ao seu baixo custo. Na região oeste do Paraná, mais especificamente nos municípios de Toledo, Assis Chateaubriand, Marechal Cândido Rondão, Palotina e Guaíra, conforme essas fotos dos slides, o sistema adotado para o tratamento dos lixiviados é somente o armazenamento em lagoas com revestimento em PAD. E essas lagoas são dotadas de bomba de recalque para a recirculação do lixiviado para as valas de aterramento. Existem vários artigos publicados aí com diagnósticos de comportamento de aterros com recirculação desses lixiviados. A foto aqui da esquerda, ela demonstra que uma célula nova aqui do aterro sanitário do município de Toledo, onde ainda não recebeu os resíduos. Então ela foi devidamente impermeabilizada, é uma célula considerada grande, de um tamanho grande, e lá ao fundo tem a questão do dreno dos lixiviados. E aqui na foto da direita
É uma vala também no mesmo aterro, mas só que ela já está quase que no seu limite de deposição de resíduos, e como que dá para ver nos drenos de gases ali, ela já está, agora só falta receber a cobertura de terra para finalizar essa célula, que daí a próxima será utilizada essa nova. Com a utilização, então, dos aterros sanitários como técnica adequada para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, é imprescindível que nesses locais existam tecnologias que sejam adequadas para o tratamento dos subprodutos gerados na decomposição dos resíduos aterrados, que seria, nesse caso, aqui, os lixiviados. Então, diante dessa necessidade, é que os autores propuseram, então, o estudo da biorremediação microalgal de compostos nitrogenados em lixiviados de aterros sanitários, demonstrando, assim, a importância do equilíbrio de micronutrientes no tratamento de lixiviados de composição variável. O estudo, ele envolveu, então, a realização de experimentos para verificar a capacidade da cepa Chlamydomonas de sobreviver, também de crescer e biorremediar uma série de amostras de lixiviados de aterros que foram coletados em locais diferentes e também em ocasiões variadas. Então, de forma introdutória, podemos dizer que o lixiviado do aterro sanitário é uma água residuária de difícil tratamento, pois apresenta elevada carga de poluentes. Dentre estes, matéria orgânica e inorgânica recalcitrantes, os metais pesados e altos níveis de nitrogênio amoniacal. O estudo do tratamento de lixiviado de aterro sanitário através da aplicação de microalgas, segundo os autores, é uma biotecnologia recente, só que promissora, visando a recuperação, então, de recursos. A fitorremediação, geralmente, se refere a um tipo de tratamento biológico de resíduos, em que as algas elas removem compostos orgânicos simples para o seu crescimento, enquanto algumas substâncias mais complexas podem sofrer um certo grau de biotransformação. Então, os estudos que avaliaram a viabilidade de tal tecnologia, eles foram realizados principalmente em países onde tem abundante oferta de luz e em climas quentes. Essas condições elas são refletidas nas condições de laboratório, usado em trabalhos experimentais. Existem, portanto, dados limitados sobre as taxas de crescimento, remoção e também de absorção de nutrientes e consumo de energia para tais aplicações em países com climas temperados, que para atingir essas condições elevadas de luz e temperatura, teria um custo adicional considerado substancial. Então, a possibilidade, então, de fitorremediação de lixiviados de aterro já foi mostrado com várias clorófitas, que são microalgas aí de água doce, se desenvolvem água doce. No entanto, existem poucos estudos de acompanhamento comparando o desempenho das cepas de microalgas usados como uma variedade de amostras de lixiviado. Porque o lixiviado do aterro, ele é conhecido por sua composição variável, porque depende do local do aterro, da idade do aterro e também das condições climáticas. Embora certas tendências nos parâmetros físico-químicos ainda se apliquem. Então, a carga química nesse tipo de água residual é geralmente alta e requer diluição para possibilitar, então, o crescimento de microalgas. Segundo os autores aí do estudo, as proporções de nutrientes nos lixiviados dos aterros
elas também podem ser vistas como desvantajosas. A proporção molecular de nitrogênio e fósforo, ela tende a ser alta, sendo o fósforo um nutriente limitante do crescimento. Embora estudos de pequena escala e de curto prazo demonstraram que os lixiviados dos aterros eles constituem uma fonte potencialmente rica de nutrientes para o crescimento de microalgas. E pouco se sabe sobre os efeitos que as composições variáveis dos lixiviados podem ter ao longo do tempo no crescimento sustentável das microalgas. Então, levando em conta o requisito de nutrientes de microalgas que podem estar relacionados à composição desse tipo de águas residuais, estão implícitos os desequilíbrios minerais com base em cálculos, em vez de observações experimentais. Os minerais como ferro, cobre, magnésio, molibdênio, manganês, zinco, prata, níquel, eles cumprem funções fisiológicas importantes e suas quantidades, bem como sua especiação química em solução, elas são importantes para o crescimento bem-sucedido de microalgas. E daí, então, portanto, para a eficácia geral da remediação. As águas residuais, elas são de natureza complexa, e as proporções de íons metálicos livres e não suas concentrações absolutas, elas são importantes em termos de biodisponibilidade e também em termos de toxicidade. Então, a complexação com matéria orgânica ou formação de hidróxidos insolúveis, ela reduz os íons metálicos livres nas soluções, e isso pode causar deficiências minerais nas plantas e também em microalgas. Então, o estudo envolveu a realização de experimentos em culturas descontínuas para verificar a capacidade da cepa Chlamydomonas sp, denominada SW15ARL, para sobreviver, crescer e biorremediar uma série de amostras de lixiviados de aterros sanitários que foram coletados em diferentes locais ou em diversas ocasiões. Além disso, foram avaliados os efeitos da modulação dos nutrientes minerais no crescimento e potencial de remediação dessa cepa. Então, esse estudo ele compara o crescimento da cepa Chlamydomonas sp, da SW15ARL, em uma variedade de amostras de lixiviado. Então, essas amostras de lixiviado elas são de locais diferentes, incluindo amostras de lixiviados de diferentes ocasiões e do mesmo site. Então, esses substratos eles foram diluídos para obter concentrações de nitrogênio amoniacal na faixa de 30 a 220 miligramas por litro. Em relação aos materiais e métodos. Então, para alcançar o objetivo proposto, então, o que os autores fizeram? Os autores isolaram 6 cepas de microalgas de diferentes amostras de lixiviado de aterro sanitário, com a finalidade de verificar, entre essas estirpes, quantas são capazes de crescer em amostras de lixiviados em concentrações variadas de seus componentes inorgânicos e orgânicos. Então, a cepa Chlamydomonas sp, ela foi isolada de uma amostra de lixiviado bruto num aterro na Irlanda do Norte, isso no ano de 2014. Então, a capacidade dessa cepa de esgotar os nutrientes do lixiviado do aterro, ela foi já estudada anteriormente, só que no trabalho não tem esses dados. Mas os estoques de cepas, eles foram mantidos em lixiviados de aterro sanitário antes dos experimentos de esgotamento de nutrientes.
Então, para a realização dos estudos, foram compreendidas as seguintes etapas. A primeira, a coleta dos lixiviados. Então, os lixiviados de aterro, eles foram recolhidos em 4 locais diferentes durante o ano de 2015, quer diretamente aí do sistema de recolha de lixiviados ou de tanques de retenção. Esse lixiviado foi coletado em garrafas plásticas e ele foi armazenado a uma temperatura menor que 5 graus até o seu uso. A próxima fase foi a realização aí de análise físico-química. Então, as propriedades físico-químicas elas foram determinadas de acordo com os métodos publicados. Então, os perfis nutricionais eles foram determinados espectrofotometricamente com um analisador automático em amostras filtradas antes da análise. A condutividade e o pH eles foram medidos eletroquimicamente por um condutivímetro. A cor foi estimada por medição espectrofotométrica. A alcalinidade foi determinada titolometricamente, com ácido clorídrico 0,1 normal até um pH de 4,5. E os perfis metálicos eles foram determinados em lixiviados brutos e também em lixiviados filtrados através de filtros de vidro. As amostras de lixiviado elas foram digeridas usando um sistema de digestão por micro-ondas. Cálcio, sódio e potássio foram medidos por fotometria de chama, magnésio foi determinado por chama, os sólidos suspensos eles foram quantificados gravimetricamente, filtrando-se um volume conhecido de amostra através de um filtro de vidro e secando ele a uma temperatura aí de 100 graus, 105 graus, até atingir um peso constante. E a demanda química de oxigênio ela foi determinada espectrofotometricamente. Para a avaliação do crescimento de microalgas, foram utilizadas 6 diferentes amostras de lixiviado. Então, os experimentos eles foram conduzidos com lixiviado bruto e também diluído, usando água deionizada, que é um tipo de água purificada e que remove todas as impurezas, incluindo sais, minerais e solventes. E essa água também é deionizada e autoclavada. Autoclavada é água aquecida que passa por um condensador aí, e ela foi utilizada como diluente. Então, o fator de diluição ele dependeu da carga de nutrientes, com o objetivo de obter uma concentração final de nitrogênio inferior ou próxima aí a 250 mg por litro. Os testes eles foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 ml, com volume de 150 ml de mistura lixiviado e microalgas, em frascos estacionários. Os frascos eles foram inoculados aproximadamente com o mesmo biovolume a inicial de 0,15 milímetros, milímetros cúbicos por ml. Então, em média de 100 mil células por milímetros. Então, todas as experiências elas foram realizadas em triplicado. E foram criados também, só para complementar aqui essa questão aqui, foram criados também controles sem microalgas para monitorar perdas de nutrientes devido a outras razões que não a simulação então de microalgas. E todas as soluções elas foram suplementadas com fósforo para atingir aí uma proporção molecular na razão de 16:1 nitrogênio e fósforo no volume final. Então, alíquotas aí de 2 ml foram amostradas em intervalos e analisados quanto ao número de células TAM e TOM e ortofosfato, que é nitrogênio orgânico total e nitrogênio amoniacal total. As condições de incubação foram as seguintes:
temperatura 15 graus, ciclo de luz 14 por 10, 14 horas claro por 10 horas escuro, e densidade do fluxo de fótons fotossintéticos de 22 micromols por metros quadrados por segundo. Então, o progresso do crescimento, através das experiências, ele foi monitorado por contagens de células utilizando um equipamento chamado hemocitômetro. E as alterações na concentração de nutrientes, elas foram determinadas também espectrofotometricamente. E a variação do pH durante os experimentos, ela foi estimada usando tiras indicadoras de pH com pequenas alíquotas de cultura que foram removidas dos frascos. Na sequência, foi realizado aqui uma avaliação do crescimento de microalgas em 3 amostras de lixiviados suplementadas com minerais. Então, esse experimento ele foi montado para examinar se a adição de micronutrientes específicos poderia influenciar o crescimento de microalgas e a remoção do conteúdo de macronutrientes em lixiviados durante essa fase de remediação. Então, foram escolhidas 3 amostras, S3 a 10%, onde as microalgas inicialmente cresceram, mas começaram a morrer. S2 a 20%, onde o crescimento das microalgas foi lento, e S6, 30%, onde as microalgas elas cresceram bem. Então, esse experimento ele foi montado, ele foi semelhante ao experimento anterior, mas só que com a adição de conjuntos extras de amostras tratadas com microalgas e controles suplementados com ferro e magnésio, e que foram monitorados juntamente com os frascos não suplementados com minerais. Embora o crescimento apenas em uma concentração tenha sido monitorado em S2, 20%, e S3, 10%, várias concentrações foram monitoradas no lixiviado S6 a 30%, conforme demonstrado aqui nessa tabela aqui. Na tabela 1, você tem uma visão geral aqui da modulação da concentração aqui de ferro e manganês nesses experimentos individuais. Ele demonstra aqui o crescimento aqui, então, de microalgas nessas 3 amostras do lixiviado, as quais foram suplementadas, então, com minerais. Na sequência, teve a determinação do peso seco, de biomassa e do precipitado. Então, o peso seco de microalgas e os precipitados nos controles, eles foram determinados por quantificação gravimétrica, filtrando então um volume conhecido de amostra através de um filtro de vidro e na sequência secando a 105 graus centígrados até atingir também o peso constante. E na sequência a realização de uma análise estatística, onde os dados foram analisados com o uso de um pacote IBM SPSS de estatística 22, com a ANOVA, com a análise da variância. Então, foi usado então, para comparar médias e análise estatística de número de grupos diferentes. O teste T ele foi utilizado para comparar as alterações nos parâmetros pré e pós-tratamento, e o teste T independente ele foi aplicado para comparar os efeitos dos dois tratamentos diferentes. Em relação aos resultados e discussão, na composição de 6 lixiviados utilizados para crescimento de microalgas. Aqui, na tabela 2, nós temos a visão geral da composição das amostras de lixiviado bruto utilizadas. Então, está aqui
de forma resumida aqui, todos os parâmetros físico-química dos lixiviados brutos do aterro, não diluídos, que foram utilizados, então, no experimento de crescimento. Então, o experimento, ele demonstra que lixiviados de alta resistência eles têm um efeito inibitório no crescimento de microalgas. Então, diluições com conteúdo de TAN, nitrogênio amoniacal total, até aproximadamente 200 mg por litro, parecem conter quantidades favoráveis de nutrientes para facilitar o crescimento de espécies de microalgas tolerantes à amônia. Então, as amostras S2, S3, S4 e S6, aqui da tabela, elas foram diluídas para os experimentos a 20%, 10% também e 30% respectivamente, para reduzir a carga de nitrogênio até aproximadamente 250 mg por litro de nitrogênio. Então, os lixiviados S1 e S5, eles não necessitaram de qualquer diluição, pois os principais compostos nitrogenados, eles estavam então dentro da faixa adequada. Então, algumas amostras de lixiviado bruto, eles apresentaram alta concentração de metais, como ferro, manganês e cobre. Então, no entanto, porções de alguns metais elas foram associadas à matéria em suspensão, uma vez que a filtração através da membrana de vidro, utilizando a 0,7 micrômetros, causou umas reduções notáveis, conforme na tabela 2 que a gente pode verificar aqui a redução dela. Então, além de levar o TAN a um nível apropriado, a diluição do lixiviado ela reduziu substancialmente as concentrações de metais concomitantes. Embora em altas concentrações os metais eles possam ser tóxicos, muitos dos metais eles também são essenciais como micronutrientes para o crescimento de microalgas e precisam estar presentes em quantidades suficientes. Por exemplo, aqui o lixiviado bruto, S3, ele continha ali 8,6, 0,6 e 0,2 mg por litro de ferro, 8,6 de ferro, 0,6 de manganês, 0,2 de zinco, respectivamente. Então, ele foi submetido a uma diluição de 10% para os ensaios de remediação. Então, o meio de água doce, ele é comumente usado, esse meio de água doce, ele conteria então de 0,3 a 2,1 mg por litro de ferro, de 0,1 a 2,2 mg por litro de manganês e 0,1 a 8,9 mg de zinco, indicando então que esses minerais eles estariam presentes no lixiviado diluído em níveis inferiores aos encontrados aí nos meios de cultivo padrão. Uma observação semelhante foi feita no artigo publicado por Bohutowski e outros aí, na fitorremediação de águas residuais, para as quais o equilíbrio do conteúdo de nutrientes se mostrou benéfico para o crescimento de microalgas. Em relação ao crescimento da cepa Chlamydomonas sp nos 6 lixiviados. Então, os perfis de crescimento da Chlamydomonas sp em cada substrato de lixiviado, ele está mostrado aqui nessa figura, na figura 1 aqui. A cepa, podemos ver aqui que a cepa ela cresceu em 4 das 6 amostras em concentrações iniciais de TAN entre 30 e 220 mg por litro. Ela não foi capaz de crescer na amostra de lixiviado S5, diluída a 100%, apesar de uma concentração de TAN aparentemente adequada, que estava em 122 mg por litro. Então, ela começou a morrer gradualmente. Esse experimento, conforme pode ser visto aqui, ele foi interrompido, então, após o 11º dia. Essa aqui em azul, se você olhar bem aqui, a partir
ela morreu e foi interrompida então aqui o S5 interrompeu no 11º dia. Então, esse lixiviado específico, ele continha uma alta concentração de cobre. Ela estava maior que 4 miligramas por litro, o que poderia, então, ter causado uma inibição do crescimento e também devido à toxicidade. Então, o lixiviado S3, a 10%, ele apoiou o crescimento da cepa durante os primeiros 6 dias, com a maior taxa de crescimento de 0,19 por dia, aqui conforme descrito aqui na tabela 3. O S3, 10%, 0,19. Então, tá aqui. O número, então, de células viáveis nesse substrato, ele diminuiu rapidamente no momento da enumeração seguinte, levando a que essa experiência ela fosse também interrompida aí após o 11º dia. Então, após o exame microscópico, as células elas estavam claramente danificadas com aparente perturbação de sua estrutura de cloroplasto. Isso, segundo os autores, pode ter sido causada pela toxicidade do lixiviado ou pela limitação de nutrientes. Então, a cepa ela foi originalmente isolada do aterro, onde S3 foi coletada e anteriormente mostrou potencial de crescimento substancial e também capacidade de remoção de nutrientes lixiviados nesse local, amostrados aí em uma ocasião anterior. Então, a cepa ela alcançou os maiores aumentos celulares nos lixiviados S1, 100%, e S6, 30%, que tiveram concentrações então, iniciais aqui de TAM semelhantes à da S3, 10%. Já os lixiviados S1, 100%, S2, 20%, S4, 10% e S6, 30%, apoiaram o crescimento da cepa, mas com taxas de crescimento lentas, de 0,06 a 0,13 por dia. E os lixiviados S1 e S6 originaram-se do mesmo aterro, mas foram amostrados em 2 ocasiões diferentes. Em S1, 100%, o crescimento da cepa foi mais rápido no início do experimento, e semelhante ao da amostra S3, 10%, com a taxa de crescimento de 0,17 por dia, nos primeiros 11 dias. Em S6, 30%, a cepa ela alcançou a maior taxa de crescimento, 0,13 por dia, durante o período aí mais longo de 23 dias. A cepa ela apresentou taxas de crescimento lentas em todos os substratos utilizados quando comparada a outros estudos semelhantes, conforme pode ser visualizado aqui na tabela 4, que tem a comparação das taxas de crescimento de microalgas em diferentes estudos realizados com lixiviado de aterros sanitários. Mas, ainda semelhante à alcançada anteriormente com esta cepa em um estudo diferente. Isso se deve, ou é provavelmente atribuível, às configurações relativamente baixas de luz e também de temperaturas que foram usadas no estudo. Taxas de crescimento semelhantes foram obtidas para clorófitas, a baixas temperaturas para o tratamento de águas residuais com alto TAM. Embora tais taxas possam depender da taxa da espécie, embora tais taxas podem depender da espécie e também da cepa. Também é provável, segundo os autores, que a toxicidade do lixiviado ou a disponibilidade de micronutrientes sejam os fatores contribuintes. Em relação à mudança nos compostos nitrogenados, nos 6 lixiviados durante a fase de fitorremediação. A visão geral das reduções de nitrogênio amoniacal, então ela está mostrada aqui nessa figura 2,
Figura 2 demonstra que a comparação da redução de TAN em 6 lixiviados com Chlamydomonas sp-cepa SW15-ARL, que é a cepa denominada dessa forma, e seus controles correspondentes. Então, podemos ver aqui na figura que a maior redução absoluta do nitrogênio amoniacal foi de 161 mg por litro em 40 dias. Ela foi observada na amostra S4 10%, representando aproximadamente 70% do conteúdo total. No entanto, as perdas nos controles correspondentes para este lixiviado, elas também foram bastante elevadas, sugerindo dessa forma uma contribuição para uma redução por outros processos biológicos ou não biológicos. O nitrogênio amoniacal aqui nos controles foi mais suscetível a perdas, na faixa de 23% a 44%, em concentrações iniciais de TAN mais altas, como pode ser observado nas amostras S1, aqui é 100%, S4 10% e S6 30%, onde o TAN inicial está na faixa de 128 a 225 mg por litro. Ao contrário da amostra S2, 20%, onde a TAN inicial tem 26 mg por litro, onde apenas aparece apenas uma redução de aproximadamente 4% que foi observada no controle durante o período experimental. Então, reduções aí de 89% e quase 100% também foram observadas nas amostras S1, 100%, e S6, 30%, respectivamente, ambas do mesmo aterro, quando tratadas com a mesma cepa. Então, o único substrato com nível substancial de tom, inicialmente, foi a amostra S2. Embora tenha sido amostrado no mesmo local da amostra S3, a oxidação do amoníaco em nitrato nessa amostra foi resultado do processo do tratamento no local B, para gestão de lixiviados brutos. É possível que o nitrato ele seja acessível apenas até certo ponto à cepa em estudo, pois houve aí uma redução significativa, porém relativamente pequena, aproximadamente 21 mg por litro da concentração de tom durante o período de teste em comparação ao controle, no qual o TON, TON, aí, o nitrogênio orgânico total, permaneceu inalterado. Sabe-se que algumas microalgas elas têm preferência por TAN, que é uma fonte de nitrogênio que exige menos energia. Segundo os autores, a cepa em estudo que demonstrou em trabalhos anteriores ser capaz de crescer apenas assim, em um substrato contendo TON, apenas como fonte de nitrogênio inorgânico. Como essas amostras, segundo os autores, elas não foram esterilizadas, a oxidação do amoníaco ele pode ter sido o resultado da atividade microbiana ao longo então da experiência, que pareceu ser suprimida na presença de células de microalgas. Para a consistência, então, no desenho experimental, as concentrações de fosfato elas foram ajustadas aí para uma razão molar nitrogênio e fósforo de 16:1, no início do experimento em todos os lixiviados. Então, o fosfato ele não foi completamente esgotado em nenhum dos tratamentos ao final do período experimental. Então, nos primeiros dias dos experimentos, um precipitado visível ele foi formado dentro dos frascos com algumas amostras de lixiviado. Nesse caso, o fosfato adicionado, provavelmente ele sofreu aí uma coprecipitação com outros constituintes inorgânicos, uma vez que a sua concentração na solução ela foi reduzida drasticamente nos primeiros 6 dias, especialmente para o lixiviado S1 100% e S5 100%. O que pode ser aí observado nos tratamentos de controle aqui na figura 3, que mostra aqui as mudanças de fosfato ao longo dos experimentos aí no lixiviado S1 até o S6. Então aqui tem o S1, S2, S3,
a mudança ele apresenta aqui uma redução significativa do fosfato, que foi aqui, está sendo observado aqui no lixiviado S1, S5 e S6, nos controles nos primeiros 6 dias. E daí a concentração de fosfato nas outras 3 amostras lixiviadas foi menos imediata. Então, mudanças menos drásticas, mas ainda significativas, nos primeiros 6 dias foram observadas, então, registradas então, no lixiviado S6, 30%. E não tão extensa, então, mas significativa, foi observada uma mudança gradual, então, na concentração do fosfato nos controles do lixiviado S3, 10%, e S4 aqui, 10%. Então, a questão, assim, segundo os autores aí, do estudo, essa questão da precipitação, ela já era esperada, uma vez que os lixiviados dos aterros, eles estão fortemente poluídos com diversas substâncias, e a precipitação com agentes químicos é outra forma, então, de tratamento que também pode ser empregada. Então, a quantidade de fosfato que precipitaria, ela depende das quantidades de vários outros íons presentes na solução. O fosfato, ele não foi, segundo os estudos aqui, ele não foi completamente esgotado em nenhum dos experimentos. Parecia que esse nutriente ele era acessível à estirpe da cepa, apesar da ocorrência de precipitação. Mas possivelmente é uma taxa mais lenta. Então, as experiências adicionais realizadas mostraram que se o precipitado fosse removido dos frascos, a cultura ela poderia parar de crescer. E esses dados também não são mostrados, mas foram expostos, foram ditos aqui pelos autores, mas não tem os dados aqui no experimento. Então, mas nos casos dos lixiviados S1, S2 e S4, ainda havia macronutrientes residuais que não foram consumidos no final do experimento, embora a cepa ela estivesse em sua fase estacionária de crescimento. Então, isto, segundo aí o estudo, ele apoia a suposição de que um outro nutriente ele pode ter sido limitante. Uma suposição semelhante ela foi feita após a remediação de águas residuais municipais concentradas usando microalgas, o que resultou aí na redução de nutrientes, mas com a cultura parando de crescer antes que os macronutrientes da solução, que são os compostos totais de nitrogênio e fosfato, se esgotassem. Então, o lixiviado, então S1, ele foi usado para verificar se o aumento do tamanho do inóculo de microalgas ele poderia ou não melhorar a taxa de remoção de TAN, com base na suposição de que mais células exigiriam mais nutrientes. Foi demonstrado anteriormente, então, que o aumento da produtividade da biomassa e a remoção mais rápida de nutrientes, elas podem ser alcançadas com inóculos iniciais mais elevados para algumas espécies de microalgas, desde que quantidades suficientes de nutrientes estejam disponíveis. Então, o lixiviado S1 ele foi escolhido porque não foi necessário diluição para o tratamento devido ao seu TAN inicial. Além disso, uma das maiores reduções globais da TAN foi alcançada para S1 no experimento anterior, porém o tempo necessário para isso foi bastante longo. Então, as concentrações celulares mais alcançadas ao longo do experimento foram, então, entre 1,3 e 1,6 vezes 10 a 6 células por ml, aqui conforme a figura 4 aqui. Então, células por mililitros. E não foram significativamente diferentes entre os 3 conjuntos de testes, ou conforme pode ser visto aqui, elas possuem o mesmo comportamento, né? Então, eles não tiveram diferenças significativas entre esses 3 conjuntos de testes,
ou a concentração celular alcançada aqui em S1. Então, as taxas de crescimento diminuíram significativamente com o aumento da concentração de células iniciais. A diminuição aí, então, significativamente maior na TAM, ao longo de 40 dias, foi observada com a concentração celular mais alta, e essa diminuição foi maior em aproximadamente, aí, conforme a tabela, a figura 4 aqui, aproximadamente 10 miligramas por litro, em comparação com a próxima maior redução da TAM alcançada. Então, não houve diferença significativa entre os outros dois. Independente, então, da concentração inicial das células, a diminuição do TAM ela foi muito semelhante aqui nos três conjuntos. Isso pode ter sido causado, então, pela precipitação e possível liberação lenta, então, de minerais, incluindo, então, fósforo, que é necessário para o crescimento das células. Segundo os autores aqui, ensaios que modulam as concentrações celulares iniciais em várias ordens de grandeza, elas podem ser necessárias aí no futuro. Em relação ao crescimento da cepa e das alterações em relação às alterações de nutrientes. Então, o lixiviado, o S3 a 10%, ele não suportou o crescimento da cepa SW15, ARL aqui, das Chlamydomonas, e era limitado, então, em nutrientes. E muito tóxico para essa cepa. Então, um pequeno experimento conduziu em placas de poços e células removidas de frascos contendo lixiviado S3, 10%, mostrou que a adição de alguns minerais, por exemplo, ferro, magnésio e cálcio, ajudou as células danificadas a se recuperarem, enquanto as células em poços não suplementados com tais minerais morreram. Sugerindo, então, certa privação de micronutrientes. Esses dados também não estão no trabalho. Então, como acompanhamento, então, 3 amostras de lixiviado foram suplementadas com minerais, para observar como isso influenciaria o crescimento celular e a redução de nutrientes. Então, esses experimentos eles foram realizados com lixiviado S2 a 20%, S3 10% e S6 30%. Os resultados para o crescimento da cepa e alterações de nutrientes, eles são então apresentados aqui na figura 5. Adição de mineral, então, no lixiviado S3 a 10%. Então, a estirpe da cepa, ela cresceu inicialmente no lixiviado S3 a 10%. E depois, ela começou a morrer, conforme está na figura aqui, na figura 5A. Semelhante, então, ao resultado aí da sessão que foi a sessão anterior, agora apresentada. Então, nenhuma diferença significativa entre as taxas de crescimento ela foi observada durante os primeiros 23 dias, entre os tratamentos suplementados com minerais e não suplementados. Então, após 23 dias, deixa eu voltar aqui, após 23 dias, as microalgas nos frascos suplementados com minerais, eles continuaram a crescer, enquanto que as dos frascos não suplementados começaram a morrer, conforme está aqui na figura 5A. Então, não houve redução significativa de nitrogênio amoniacal observada aí após o dia 30, após o 30º dia no experimento, não suplementado com minerais, enquanto continuou a diminuir ainda mais no experimento suplementado com minerais, resultando então em uma significativa diferença na quantidade total de amônia reduzida.
entre os dois experimentos aí no dia 40. Então a diferença da biomassa obtida no dia 40 ela foi significativa entre conjuntos suplementados com minerais e não suplementados. Então a adição de minerais ela não teve assim um impacto significativo nas perdas de amônia, no tratamento controle, em comparação ao controle sem adição de minerais. Então não houve diferença significativa na diminuição do fosfato nos tratamentos suplementados e não suplementados com minerais no dia 40. No entanto, uma diminuição do fosfato no tratamento não suplementado com minerais ocorreu somente depois que as células elas começaram a morrer. Então, as adições minerais não lixiviadas, então no S2, 20%. Embora não tenha havido aqui uma diferença significativa entre as concentrações celulares máximas alcançadas, essa diferença foi verificada que não houve através do teste T, de Tukey. Então, nos frascos tratados com microalgas com lixiviado S2, 20%. Então, a adição de minerais ela aumentou significativamente a taxa de crescimento. Aqui dá para ver nessa figura 5B. E a quantidade de sólidos em comparação ao conjunto mineral não suplementado. A adição de minerais no lixiviado S2 também não teve influência significativa na formação de precipitado nos controles. Os nutrientes, tanto o fosfato quanto a amônia, eles foram utilizados mais rapidamente quando os minerais eles foram adicionados. Após 40 dias, houve então reduções significativas na concentração de tom nos experimentos com microalgas com e sem adição de minerais, enquanto não houve redução significativa na alteração nos controles. E aqui a questão das adições minerais no lixiviado S6, 30%. Embora a cepa Chlamydomonas não tenha crescido, embora a cepa ela tenha crescido bem nos lixiviados do local A, que seria o ponto S1 e o S6, a 30%, foi interessante ver como regimes distintos de aumentos de minerais afetariam o crescimento celular e também a redução de nutrientes. Então, os resultados aqui na figura 5C mostraram que a mesma tendência global de crescimento em todos os conjuntos, exceto no tratamento em que nenhum fosfato foi adicionado, e onde o crescimento, então, ele foi mínimo. Então, a formação de precipitado ela foi significativamente maior em todos os tratamentos controle com adição de fosfato ou mais minerais quando comparado ao lixiviado sem quaisquer adição, conforme demonstrado aqui na tabela 5. Aqui na tabela 5 tem uma visão geral da biomassa e do precipitado nos lixiviados tratados aqui, S3 10%, S2 20% e S6 30%, que são os respectivos controles com e sem adição mineral. Então, não houve diferença na redução de TAN entre todos. Os tratamentos suplementados com nutrientes ao longo de 40 dias. Então, não houve diferença na redução de TAN entre todos os tratamentos suplementados com nutrientes ao longo, então, desses 40 dias. Esses foram, no entanto, significativamente mais elevados do que o lixiviado tratado com microalgas não suplementados e os controles. Então, a adição de minerais não teve impacto nas perdas de amônia nos tratamentos controle em comparação ao conjunto suplementado apenas então com fosfato. Então, o aumento das adições minerais ele aumentou. No entanto, a redução de fosfato nos controles em concentrações mais elevadas nesta amostra de lixiviado.
Então, a adição de minerais, ela aumentou a taxa de crescimento da cepa. No lixiviado S2, 20%, e a produção de biomassa nos lixiviados S2, 20%, e S3, 10%. E não teve quaisquer efeitos óbvios no crescimento do lixiviado S6, 30%. Então, a experiência ela confirmou que quando suplementado com minerais, o crescimento da estirpe, da cepa ali, do Chlamydomonas, ela foi prolongado no lixiviado S3, 10%, enquanto as células não suplementadas com minerais, elas começaram a morrer após aí, um período de 23 dias. Então, embora a cepa ela tenha conseguido crescer por mais tempo, no experimento repetido com lixiviado S3, 10%, ela ainda foi impactada negativamente quando os minerais não foram adicionados. Então, a ruptura da estrutura do cloroplasto, ela também foi observada. A quantidade de sólidos de biomassa, incluindo os precipitados, produzido no lixiviado S3, a 10%, suplementado com minerais, foi menor do que no lixiviado S2, a 20%, suplementado com minerais, apesar da maior contagem de células aí no primeiro. Então, isso também pode refletir o fato de que a cultura em S3 a 10%, mesmo quando suplementada com os dois minerais, o que lhe permitiu crescer mais do que sem suplementação, ainda pode ter sofrido fisiologicamente devido à escassez de alguns outros minerais no lixiviado S3, 10%. Por si só, resultando em células menores e menor rendimento, então, de sólidos. As adições minerais, elas melhoraram a redução de macronutrientes, nitrogênio e fósforo, no presente estudo, sugerindo que a disponibilidade de certos minerais em lixiviados de aterros sanitários pode ser a causa da limitação secundária de nutrientes durante a fitorremediação. E também a adição de minerais não contribuiu para nenhuma perda de TAM, embora a redução de fosfato nos controles ela tenha aumentado quando foram adicionados minerais, ferro e magnésio. E tanto a inibitória quanto fatores limitantes complicaram o crescimento de microalgas em lixiviados de aterros sanitários. Então, as diluições são necessárias para manter sob controle a solubilidade de constituintes específicos e a toxicidade de outros. Mas as diluições também reduzem as concentrações de nutrientes e minerais essenciais. Então, identificar e quantificar a contribuição individual desses fatores separados não é fácil, devido à natureza complexa desses lixiviados de aterro. Embora, então, estudos de pequena escala e de curto prazo tenham demonstrado aí que os lixiviados de aterro sanitário constituem uma potencialmente rica fonte de nutrientes para o crescimento de microalgas, pouco se sabe ainda sobre os efeitos que as composições variadas de lixiviados elas podem ter no crescimento sustentável de microalgas, caso as células de microalgas usem apenas lixiviados como sua fonte aí de nutrientes. E finalmente, chegando aqui na conclusão, então, o estudo de Pascual-Yakova e outros, eles verificaram que a cepa SW15-ARL, ela pode crescer em uma variedade de amostras de lixiviados de origens variadas com sucesso variável, que as variações na composição dos lixiviados dos aterros têm impacto no crescimento de microalgas e, portanto, no potencial de biorremediação, que a adição de fosfato promoveu o crescimento de microalgas da cepa SW15-ARL. Também que a concentração reduzida de outros nutrientes concomitantes ou a sua disponibilidade contribuíram para retardar o crescimento das microalgas. A taxa de crescimento de microalgas e a produção de biomassa, elas foram aumentadas pela adição de alguns minerais em algumas amostras de lixiviados. E também, finalizando aqui, que a composição dos lixiviados dos aterros, elas variam, uma conclusão também, que variam entre locais ao longo do ano. Pelo desempenho das cepas de microalgas selecionadas e a sua susceptibilidade à variação
na composição do lixiviado, então do aterro, ela ainda é pouco compreendida. E os resultados mostraram então que a cepa era capaz de crescer uma variedade de lixiviados, já tinha falado isso, né? Mas que dependia então do perfil da composição do lixiviado do aterro, e não apenas da sua diluição. Que o crescimento foi afetado negativamente em 2 dos lixiviados testados, devido a fatores como a toxicidade do metal e a biodisponibilidade ou deficiência mineral. A adição de fosfato foi essencial para o crescimento dos lixiviados do aterro, embora a precipitação tenha ocorrido em alguns casos. A diminuição do nitrogênio amoniacal variou entre 70% e 100% nos substratos, onde as microalgas já tiveram sucesso de crescer aí plenamente. E finalizando, este estudo indica que, devido ao seu perfil mineral geral, alguns lixiviados de aterro eles são mais adequados para a remediação baseada em microalgas do que outros. E além disso, os autores dizem que o estudo indica que, para uma melhor compreensão de outros processos físico-químicos que ocorrem simultaneamente durante o crescimento de microalgas em lixiviado de aterros sanitários e que contribuem para a redução geral de nutrientes, ela se torna necessária. Seria isso, pessoal. Desculpe pela demora também. Eu agradeço aí pela atenção aí e pela compreensão. Muito obrigado.